Olá, vamos começar mais uma análise detalhada do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, o famoso MAPA. Hoje, a gente vai decifrar um tópico que é chave na carreira militar, a concessão de recompensas. Porque, no fundo, a pergunta é: como é que um ato de coragem ou um trabalho de excelência se transforma em algo oficial e um reconhecimento que fica para sempre? Vamos imaginar a cena. Um militar realiza uma ação de destaque. Sabe, o ato em si pode ser rápido, um momento de bravura ou aquela sacada genial que resolve um problemão. Mas e o que acontece depois? É exatamente essa jornada que a gente vai seguir agora, passo a passo, para entender como esse ato sai do campo de batalha ou do escritório e se transforma num registro oficial de mérito, reconhecido para sempre na ficha daquele profissional. Para a gente entender esse sistema de verdade, organizamos nossa análise em 6 pontos principais. A gente começa pela base de tudo: o que é mérito e o que é reconhecimento para a instituição. Depois, a gente mergulha nos 5 princípios que são a espinha dorsal do processo. Em seguida, vamos ver os tipos de recompensas que existem, como uma proposta nasce e é analisada, e por fim, a gente reflete sobre o porquê de tudo isso ser tão fundamental. Muito bem, vamos ao que interessa. Antes de a gente se perder em prazos, documentos e procedimentos, a gente precisa afirmar o básico, o fundamental. O que a instituição entende como uma recompensa. E, mais importante ainda, o que define que alguém tem mérito. Essa é a base, o porquê por trás de cada elogio, cada medalha ou cada dispensa. Olha só a definição oficial, direto do artigo 416 do Manual. Recompensa não é só um elogio vago, um tapinha nas costas. Envolve benefícios concretos que podem ser materiais ou morais. Mas a palavra-chave aqui é legislação. Nada é feito por acaso ou por vontade própria de alguém. Tudo segue um roteiro bem definido, justamente para garantir que o reconhecimento seja padronizado e levado a sério. Tá, mas como se decide se alguém realmente merece ser recompensado? O artigo 418 mostra que a análise é profunda. Não se olha só para uma foto, se olha para o filme inteiro da carreira. A análise leva em conta o histórico do militar, o impacto que as ações dele tiveram para a imagem da instituição, a conduta no geral e, claro, a dedicação do dia a dia. É uma visão completa do profissional. E agora a gente chega no coração filosófico da coisa toda. O sistema não é aleatório, ele não é baseado em achismos. Ele é todo guiado por 5 princípios fundamentais que funcionam como as regras do jogo, sabe? É a constituição desse processo, garantindo que cada decisão seja justa, tenha lógica e um propósito claro. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro princípio é o da proporcionalidade. É bem simples de entender, na verdade. Pensa numa balança. De um lado está o ato, do outro está a recompensa. Eles precisam estar equilibrados. Um ato heróico que salvou vidas não pode ter o mesmo peso de reconhecimento que uma tarefa administrativa, por melhor que ela tenha sido executada. Parece óbvio, né? Mas é essencial para a justiça do sistema. Em seguida, vem a individualidade. Isso aqui é super importante. Mesmo que uma equipe inteira participe de uma ocorrência de sucesso, a recompensa é pessoal. A análise vai focar no que cada um fez, na contribuição específica de cada militar. Isso valoriza o esforço de cada um e evita que alguém simplesmente pegue carona no mérito dos colegas. A justiça está nos detalhes. O terceiro princípio é o da oportunidade. E, gente, isso faz toda a diferença. De que adianta um reconhecimento que chega 6 meses, 1 ano depois? Para motivar de verdade, para servir de exemplo, o reconhecimento precisa ser rápido. O impacto de uma recompensa dada logo depois do fato é muito maior, tanto para quem recebe quanto para a moral de toda a tropa. Quarto princípio, merecimento. Isso aqui é para evitar o famoso "eu acho que ele merece". Toda recompensa precisa ser baseada em fatos, numa análise objetiva, criteriosa. Se as recompensas começam a ser dadas sem o mérito claro, comprovado, o sistema todo perde a credibilidade e, consequentemente, o seu poder de motivar. E, para fechar, o princípio da justiça, que meio que amarra a todos os outros. Ele é a responsabilidade final do comandante, a de aplicar a proporcionalidade, a individualidade, a oportunidade e o merecimento com critério, com sabedoria, para garantir que o resultado final seja, acima de tudo, justo. É o grande teste de todo o processo. Beleza. Com esses 5 princípios bem claros na nossa cabeça, vamos dar uma olhada no cardápio de recompensas que a instituição oferece. É como num restaurante mesmo. Existem opções para diferentes ocasiões, do prato mais sofisticado à sobremesa mais simples, e cada uma delas tem o seu valor e o seu significado.
O artigo 419 organiza tudo numa escala bem clara, em ordem de importância, de cima para baixo. Lá no topo, absoluto, está o elogio. Depois vem as comendas, a nota meritória e assim por diante até chegar na menção verbal. Essa hierarquia não é por acaso. Ela é a ferramenta que o comandante usa para aplicar na prática aquele princípio da proporcionalidade que a gente acabou de ver. Mas quem é que pode conceder o quê? A resposta está na competência, que é ligada diretamente ao cargo de cada um. Se a gente olhar essa tabela que resume o artigo 420, fica nítido. Um comandante de pelotão, por exemplo, pode conceder uma dispensa de até 3 dias, mas só o comandante geral tem autoridade para conceder todas as recompensas. A responsabilidade aumenta junto com o cargo. E aqui tem um detalhe que o artigo 421 deixa bem claro e que é crucial. A autoridade para recompensar vem da função, do cargo que a pessoa ocupa e não só da patente que ela tem no ombro. Isso é muito importante porque garante que a decisão seja tomada por quem tem a responsabilidade direta sobre o militar e o trabalho dele. Agora que a gente já entendeu a teoria toda, os porquês e os uquês, vamos para a prática. Como é que uma proposta de recompensa nasce? Como ela começa a sua jornada dentro da estrutura militar? Bom, tudo começa com um único documento. É o ponto de partida de todo o processo. Tudo começa lá na ponta da linha. O artigo 423 é claro. O chefe imediato, a pessoa que está ali no dia a dia, que viu o ato acontecer ou que supervisionou aquele trabalho excepcional, é quem tem o dever de dar o pontapé inicial. É ele quem vai redigir um relatório detalhado, explicando o que aconteceu, por que aquilo merece reconhecimento e encaminhar para a autoridade superior. E essa proposta não pode demorar para nascer, não. Tem prazo. 5 dias úteis, contados a partir do evento. Lembra daquele princípio da oportunidade que a gente falou? Pois é, esse prazo existe justamente por causa dele. A norma força uma agilidade no início de tudo para que a motivação não se perca no tempo. E essa proposta não é um documento qualquer, um rascunho. Ela segue regras bem rígidas. O artigo 424 reforça a individualidade. O 425 impede que uma única ação vire uma chuva de prêmios para uma mesma pessoa. E os outros artigos garantem que tudo seja detalhado e só avance com a aprovação formal da autoridade. São as travas de segurança do sistema. Ok, a proposta foi feita e encaminhada. E agora? Agora ela entra no coração do sistema, a fase de análise e decisão. É aqui que o ato vai ser colocado debaixo de um microscópio e alguns órgãos específicos vão avaliar, dar pareceres e, finalmente, decidir o destino dessa proposta. Vamos ver como isso funciona para as recompensas mais importantes. Vamos começar lá por cima, pelo topo da pirâmide, o elogio. O artigo 429 já diz tudo. É a maior recompensa que uma autoridade pode conceder. E justamente por ter esse peso, esse prestígio todo, o caminho para chegar até ele é, de longe, o mais exigente e o mais rigoroso de todos. E os artigos 430 e 431 mostram bem como os padrões são diferentes. Para um elogio operacional, é preciso uma combinação de fatores, como coragem e impacto público. Pensa num resgate arriscado que vira notícia. Agora, na área administrativa, a régua sobe. Não basta ser bom. É preciso ser inovador, criar algo que realmente mude o jogo e que traga benefícios para a instituição como um todo, não só para a própria unidade. É por ser tão importante que uma simples proposta não é suficiente para um elogio. O artigo 433 exige a abertura de uma investigação formal, o procedimento de recompensa, ou PR. Isso quer dizer ouvir testemunhas, coletar provas, analisar documentos, é um verdadeiro pente fino para ter certeza absoluta de que o mérito é inquestionável. Descendo um degrauzinho na escada, a gente encontra a nota meritória. Os critérios que estão nos artigos 438 e 439 ainda são bem rigorosos, mas o foco aqui muda um pouco. O essencial é conseguir comprovar que a ação trouxe benefícios claros e diretos para a comunidade ou para a própria unidade, mesmo que não tenha tido aquele nível de risco ou inovação que se exige para um elogio. E aqui está uma diferença crucial. De acordo com o artigo 441, a nota meritória não precisa daquela investigação pesada do PR. Porém, a proposta tem que passar por um filtro obrigatório, o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade, o CEDMU. É como se fosse um conselho de sábios que avalia se a proposta é justa e se tem mérito, antes da decisão final. E olha só, até a dispensa do serviço, a famosa folga por mérito, é uma recompensa formal com regras. O artigo 442 lista os motivos. Pode ser por um histórico exemplar, com várias ações de destaque, pode ser por uma atuação importante que não chegou a se qualificar para as honras maiores, ou por aquela dedicação extra, sabe? Ficar muito além do horário para fechar uma missão.
E assim como na nota meritória, o artigo 443 mostra que a decisão de dar uma dispensa como recompensa não é só do comandante. Ela também precisa do aval, do parecer formal do Conselho de Ética e Disciplina. Isso mostra que até as recompensas mais simples passam por um controle, para garantir justiça e padronização. Vamos voltar um instante naquele procedimento de recompensa para o elogio. Ele tem um cronograma bem amarrado pelo artigo 464. Olha só a linha do tempo. A partir do momento em que recebe a proposta, a autoridade tem 10 dias úteis para abrir o PR. A investigação em si tem 15 dias corridos para acabar, podendo ser estendida por mais 10. É um processo desenhado para ser rápido, mas sem atropelos. E o resultado de um PR pode ser surpreendente. O artigo 465 mostra que nem sempre a história termina com medalha no peito. A investigação pode simplesmente arquivar o caso por falta de mérito. Pode recomendar o elogio, claro, mas ela pode também descobrir alguma irregularidade no meio do caminho e acabar virando um processo disciplinar ou até criminal. É uma faca de dois gumes. O CDMU atua como o grande guardião do mérito. Como o artigo 467 diz, ele tem a missão de analisar o caso e dar seu parecer técnico em só 5 dias úteis. Esse conselho funciona como um filtro de qualidade, garantindo que só as ações que realmente merecem sigam em frente, protegendo o valor das recompensas. O sistema tem um mecanismo de segurança para evitar decisões arbitrárias. O artigo 469 estabelece o seguinte: se o comandante decidir de um jeito e o parecer técnico do CNDM o apontar para outro, o caso não para ali. Ele sobe para o próximo nível na hierarquia, que vai dar a palavra final. É uma camada extra de revisão para garantir a decisão mais isenta possível. Ufa! Percorremos uma jornada e tanto, hein? Do ato de mérito, passando pela proposta, os princípios, as análises, as decisões. Agora, para fechar, vamos pensar um pouco por que todo esse processo, que pode parecer tão burocrático, é tão vital para a instituição. No fim das contas, todo esse procedimento detalhado, passo a passo, é a engenharia da justiça. É a forma que a instituição encontrou para transformar algo que é subjetivo, como um ato de coragem, em um registro objetivo, justo, transparente e que sirva de inspiração. A burocracia, nesse caso, não é o fim, mas a ferramenta para construir o moral e a confiança na tropa. Isso tudo nos deixa com a grande questão que todo e qualquer sistema de mérito enfrenta. Como é que se equilibra o rigor de um processo que precisa garantir a justiça com a agilidade de um reconhecimento que precisa chegar a tempo para, de fato, alimentar a motivação? Encontrar essa harmonia perfeita é, talvez, o maior de todos os desafios.